Meus afilhados, sejam todos muito bem-vindos ao canal SOS Aviador. Na aula de hoje, aula número 1 de navegação aérea, falaremos sobre o conceito de navegação aérea, princípios básicos da navegação. Falaremos também sobre os modos, os tipos de navegação, navegação visual, navegação estimada, navegação celestial, radionavegação. Falaremos de todos os tipos de navegação nesta aula. Eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira. Prazer, muito obrigado. Fiquem comigo até o final e boa aula. Aula número 1 da navegação aérea pela VIP Aviation Escola de Aviação Civil. Eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira e boa aula. Navegação aérea. A palavra navegação é de origem latina navis, que significa embarcação, e agere, que significa locomover-se. Poderíamos definir, então, navegação como sendo a ciência que possibilita ao navegador conduzir uma aeronave no espaço, levando-a de um ponto ao outro, e fazê-la com segurança torna-se uma arte. Implicitamente, verificamos que, pela definição, navegar implica em determinar constantemente dois elementos fundamentais para o piloto: localização e orientação. Na navegação aérea, sempre o piloto deve estar com duas vertentes, localização e orientação ao mesmo tempo. Modos de navegação. Primeiro tipo de navegação, a navegação bem básica utilizada pelos principiantes da aviação, quando eles começam a fazer suas primeiras horas em treinamento, seja em escolas de aviação civil, seja em aeroclubes, é a navegação visual ou por contato ou praticagem. Já na navegação estimada, uma navegação onde ele utilizará instrumentos de navegação, bússola, cronômetro. Isso tudo já é no curso mais aprimorado, o que nós chamamos do curso de piloto comercial. Terceiro tipo de navegação, navegação rádio ou radionavegação. É a navegação onde utilizaremos instrumentos do avião como ADF, HSI, VOR. É uma navegação mais aprimorada do que a navegação estimada. Navegação eletrônica foi uma navegação utilizada por um certo período de tempo, utilizando o ômega, o sistema inercial, e ela acabou sendo substituída pela navegação por satélite, que é a navegação utilizada até o presente momento. Navegação astronômica ou celestial foi a navegação utilizada nos primórdios da conquista marítima entre Portugal e Espanha. Foi a navegação onde utilizava-se e baseava-se em estrelas, baseava-se em astros, na observação. Os navegadores eles conheciam a sua posição e a sua orientação através de um instrumento bem simples conhecido como sextante. É um instrumento utilizado na época da expansão marítima, que nas suas naus, as suas embarcações conhecidas como naus, eles navegavam tanto Portugal quanto Espanha, utilizando a navegação astronômica ou celestial pelo instrumento sextante. E por último, a nossa navegação por satélite, a navegação mais moderna, que também utiliza princípios sim da navegação astronômica e eletrônica, utilizando o famoso e mais moderno instrumento GPS. Então, a primeira navegação que vamos ver aqui hoje na aula de hoje, meu afilhado, navegação visual por contato ou praticagem, é aquela em que se utiliza referências visíveis na superfície terrestre, no solo. Podem ser estradas, rodagem, de ferro ou de rodagem, lagos, rios, montanhas, ilhas, cidades, vilas e etc. É o mais utilizado pelos principiantes da aviação e se caracteriza principalmente por não ser necessário o uso de instrumentos de bordo no deslocamento. Então, a navegação visual por contato ou praticagem é aquela navegação onde você vai se orientar
vai se localizar na observação de estradas de ferro, estradas, rodovias, áreas planas, se tem planaltos, morros, pode ser até mesmo um poste, uma casa. Você vai fazer uma navegação por contato, uma navegação visual. Navegação estimada, já uma navegação mais aprimorada. Neste processo, a condução da aeronave vale-se do uso de indicações de 3 instrumentos de bordo do avião, chamados instrumentos de navegação, que são bússola, velocímetro e relógio, considerando a distância e a direção voadas a partir de um ponto de referência conhecido. Este método também é básico de todos os outros mais sofisticados e é o objeto principal do nosso curso. Então, navegação estimada, diferentemente da navegação visual, onde o piloto vai se orientar por estradas, por rios, por montanhas, por planaltos, por casas, por algum poste, por alguma referência no solo. A navegação estimada, nós utilizaremos os 3 instrumentos básicos de navegação, que são bússola, velocímetro e relógio, para poder fazer o cronômetro do tempo. Navegação rádio ou radionavegação já é uma navegação mais sofisticada ainda do que a estimada, consiste em determinar a posição geográfica e a orientação de uma aeronave por meio da interpretação de mostradores no painel da direção de ondas de raios emitidas por estações terrestres de posição conhecida como, por exemplo, temos as broadcasting, rádio farol e etc. Nessa navegação rádio ou radionavegação, meu afilhado, o piloto vai utilizar instrumentos de navegação do avião, conhecidas como VOR, ADF e o próprio HSI. Ou seja, ele vai sintonizar uma frequência, por exemplo, em Juiz de Fora, Minas Gerais, a frequência do NDB era de 1730. Ao sintonizar no ADF 1730, o instrumento de navegação, ele sintonizava através da agulha do instrumento ADF o instrumento NDB FRA, Fox Romeo Alpha. Navegação rádio ou radionavegação, nós temos ali a foto ali de um painel de um King Air, onde ele realiza a navegação IFR, Instrument Flight Rules, regra de instrumento de voo por instrumento, e ele está ali mostrando ali o seu HSI ali, onde ele tem a navegação VOR ou ADF ali, fazendo a navegação radionavegação. Navegação eletrônica foi utilizada nos sistemas de navegação munidos de computadores mais sofisticadas ainda que a navegação rádio. Como exemplo, nós tivemos o ONS, o ômega, e o IMS, que é o inercial. Esses instrumentos, a navegação ômega, utilizava sinais de baixíssima frequência, 10 a 14 kHz, emitidos por 9 estações ao redor do mundo, e as aeronaves recebiam esses sinais e eram capazes de determinar suas posições com precisão de aproximadamente 1,4 milhas. Este tipo de navegação esteve em operação de 1971 até 1997. Já a navegação inercial também utilizava computadores, acelerômetros e giroscópios para calcular continuamente a posição, direção e velocidade da aeronave, utilizando um método parecido com a navegação estimada. Obtinha precisão maior do que a navegação ômega, porém estava sujeita a erros cumulativos típicos da navegação estimada. Navegação astronômica ou celestial, processo bastante conhecido pelos barítimos, onde as referências são astros da abóbada celeste que, visados com sextantes, fornecem posição de observador na superfície terrestre. Então, essa navegação astronômica ou celestial é um dos primórdios da navegação. O homem, através de suas naus, que eram embarcações da Espanha, de Portugal, navegou utilizando a navegação astronômica ou celestial através do objeto da foto conhecido como sextante, onde eles puderam observar os astros, as estrelas, qualquer ponto referencial no céu para poder fazer a sua navegação. É uma navegação que já caiu em desuso há muitos anos,
e ela é bem simples, bem primórdia. Navegação por satélite, o sistema que se baseia em 24 satélites colocados em órbita e iniciado em junho de 77, usa os princípios aplicados à navegação celestial e eletrônica e, sem dúvida, já é o sistema de navegação mais utilizado hoje. A navegação por satélite é a navegação onde utiliza-se o instrumento GPS. Bem, meu afilhado, essa foi a aula número 1 de navegação aérea com princípios bem básicos, onde conceituamos a navegação aérea e falamos sobre os 6 modos de navegação aérea existentes. Eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira, muito obrigado pela aula, até a próxima.